O programa Momento Jurídico está em Gramado, na Serra Gaúcha, acompanhando a 22ª edição da Jornada Internacional de Direito, uma realização da Humanas Empreendimentos, sendo um dos maiores eventos jurídicos do sul do país. Vamos conversar com o professor William Douglas, que é doutor em Direito e mestre também pela Universidade Gama Filho. Um prazer muito grande recebê-lo, revê-lo mais uma vez nesta Jornada Internacional de Direito. Sua palestra muito prestigiada e depois a tradicional sessão de autógrafos e as fotos com os acadêmicos. Isso, é sempre bom estar aqui, é sempre bom voltar para o sul, vim aqui na Serra, que é uma delícia, sempre venho com a família, estar conversando aqui com o pessoal que participa aqui dos eventos e com os telespectadores do Momento Jurídico. Né? Que sempre acompanham, não é, a jornada. Sempre bom e fiquei muito feliz por poder falar sobre sucesso, sobre realização, sobre felicidade, sobre criatividade, sobre ética, assuntos que os alunos, a grande maioria é de acadêmicos, tem bastante gente formada também, mas a grande maioria de acadêmicos mostraram muito interesse. Ficamos 3 horas autografando, 1 hora de palestra, 3 horas autografando, e isso é muito gratificante para quem faz a palestra, porque é uma indicação de que o pessoal gostou e de que a mensagem, que é uma mensagem boa, que é uma mensagem de fé, de esperança, de realização profissional, que ela está sendo passada, e nisso está de parabéns a realizadora do evento, o Jean Grey, a Humanas, porque é o 22º ano de sucesso, né? Cada ano o sucesso é maior. Mas, doutor Douglas, o que as atividades de formigas e suas aplicações forenses podem ensinar um profissional de direito? Tema da sua palestra. Curioso. Isso. Na verdade, eu tenho feito bastante produção acadêmica em cima de um tema pouco abordado, que é a aplicação laica da sabedoria da Bíblia. Normalmente quem fala da Bíblia fala sobre o aspecto religioso, e quem não gosta da religião da Bíblia perde a sabedoria milenar da Bíblia. Então, como eu convivo muito com esses dois espaços, teve lá o livro 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que fala sobre isso, e agora uma obediência a uma sugestão do Salomão, do rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio que já existiu. Ele diz: olha, estude a formiga e observe que ela não tem chefe, ela não tem patrão, e mesmo assim ela trabalha e ela se provisiona no verão para no inverno ela não morrer de fome. E ele fala para a gente estudar, e eu... É um bom exemplo, não é? Isso, é fantástico. E aí eu e o Davi Lago, que também é formado em Direito, é mestre em Direito também, nós escrevemos um livro justamente sobre formigas, o que as formigas ensinam. A gente estudou bastante o tema, que é a mirmecologia, e colocamos num livro tudo aquilo que a sociedade das formigas mostra, é considerada a mais evoluída, e tem muita coisa boa. As formigas realmente têm muito a ensinar. Quem tiver interesse, não deixe depois de dar uma olhada no livro Formigas. Ok. Mas, doutor Douglas, de que forma o estresse e a angústia podem impactar no desempenho de um bom profissional de direito? Olha, impacta muito. Tem muito chefe aí que, para fazer o pessoal trabalhar, estressa, né? Coloca o pessoal num estado de tensão, e ao invés de aumentar a produção, ele piora, porque ele pode até aumentar a produção durante algum tempo, mas depois ele vai pagar a conta. E muita gente aí que está querendo superar a crise, está querendo passar no concurso, está querendo dar uma virada, às vezes comete esse erro. Ela cria uma cobrança tão grande, para de se recarregar, para de ter o momento de descanso, o momento assim para relaxar, e acaba que ela surta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, quem está aí... Dá uma dica então, dá uma dica, sim, doutor. Uma das dicas é você separar, ter o dia de descanso. Então, a ideia do descanso semanal remunerado, ela é muito boa. Você precisa ter um momento durante o dia de parar, de respirar, de ouvir uma música, ler um poema, olhar um quadro. Se desligar um pouco, não é? Desligar. Tem que desligar uma vez por dia, pelo menos 5, 10 minutos, já vai fazer muito bem. E a produtividade agradece, não é? E aumenta. Eu costumo dar o exemplo dos lutadores de MMA. Eles são atletas preparadíssimos e mesmo assim eles fazem alguns intervalos, o que melhora a luta. Exatamente. Então você que está aí, sendo atleta ou não,
cuidado aí para não exagerar, não botar pressão demais na máquina. Foi um prazer enorme conversar novamente com o senhor, professor William Douglas. Muito obrigada e cumprimentos pelo prestígio da palestra e por todas essas pessoas, né, esses inscritos na jornada que estão do seu lado sempre, todos os anos. Ok, obrigado, um grande abraço para todo mundo aí do Momento Jurídico. Vamos conversar com o Dr. Fernando de Pinho Barreira, perito criminal e especialista em direito digital. Doutor Fernando, um prazer enorme revê-lo aqui nesta Jornada Internacional de Direito, que já está na sua 22ª edição. Na sua opinião, qual a importância desta Jornada Internacional de Direito, que se destaca como marco de referência para as faculdades e cursos de direito? O prazer é meu, uma satisfação estar com vocês novamente. A Jornada de Direito é, na minha opinião, o evento mais importante de direito, não só do Sul, mas do Brasil. Claro, nós temos eventos da OAB muito grandes, mas eu creio que a experiência acadêmica do estudante de Direito é ter passado pela Jornada de Direito, pelo menos em uma sua edição. Por isso, tantos participantes, mais de 1.300 participam anualmente deste evento. Mas, doutor Fernando, novas leis reforçam a luta contra crimes cibernéticos. Qual a sua avaliação a respeito? A minha avaliação é que são ainda insuficientes. Nós temos alguma ajuda de maneira, principalmente ao combate à corrupção, na questão de lavagem de dinheiro, isso está evoluindo sensivelmente e, claro, muitas vezes o ilícito tradicional é cometido por suporte eletrônico e isso a lei atende de maneira bastante satisfatória. Porém, o crime cibernético em si ainda precisa de uma consubstanciação maior e, claro, também um amadurecimento da questão pericial, sim, que é exatamente a minha área. Como agir em casos de crimes virtuais? Primeiro, aquela definição de, justamente porque a legislação é insuficiente, de nós sabermos diferir o que é uma conduta injusta, o que é um injusto e o que é uma conduta típica. Eu bem falei há pouco que até o caso da Modelo não era crime invadir um computador, embora até a própria palavra invasão já deu uma ideia de uma coisa injusta. Qual o caso que o senhor está falando? A lei, o caso da Modelo Carolina Dickmann, que veio até a popularmente batizar a lei 12737. Ou seja, esse caso é muito emblemático porque ele formou o convencimento social do injusto. Ora, eu não quero que se invada o meu computador, eu não quero que invada o computador da minha filha, e aí a população apoiou e o legislativo deu a resposta. Agora, isso já se vai em 2012, é uma lei em que a rigor ninguém fica preso, então nós temos aí um arcabouço bastante grande, discriminando o que é colheita de prova, discriminando o que é uma prova válida eletrônica. Tudo isso ainda é uma maneira bastante insatisfatória. A ata notarial pode ser utilizada como prova desses crimes virtuais? Quando se tem um evento em que precise da confirmação de sua autoria, surge nesse ínterim a ata notarial. Isso era um instrumento bastante utilizado nas greves, isso lá pelos idos de 80, em que a pessoa tinha uma depreciação do seu patrimônio e queria provar que alguém a estava fazendo. Nem sempre se tinha uma câmera, como hoje. Então a ata notarial advém disso. Me causa bastante espécie que com tecnologia, com publicação eletrônica, com internet, se ressuscite um instrumento bastante antigo como esse para atestar a ocorrência ou não de um fato. Cito um exemplo. Uma vez num exercício de brainstorm com um cartório, nós apresentamos um e-mail falso que tinha toda a característica de veracidade. O remetente era simulado, o IP do remetente era simulado. E eu falei, olha, num caso como esse, vocês lavram uma ata notarial? Ele sim. Eu falei, o senhor sabe que o senhor dá fé pública e eu entro com uma ação penal contra a pessoa nesse caso. Claro, isso vai demandar a perícia, mas num primeiro momento já se tem um dano. Né? Então, a ata notarial, ela certifica que alguém mais está vendo aquilo que você viu, mas ela não atesta
a consistência daquilo, que aquele site da oferta é aquele mesmo, que o perfil de rede social é aquele mesmo e não uma simulação. Então eu diria que se é para se fazer uma ata notarial e não um laudo pericial, que seria o adequado, faça-se esse termo numa delegacia de polícia e não custa nada ao interessado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e cumprimentos pela excelente palestra. Eu que agradeço, parabenizo o evento, a Humanas Empreendimentos, a vocês. Realmente é um evento que só cresce, tenha crise, não tenha crise, isso diz muito sobre o evento. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Dr. José Fernando Simão, coordenador de cursos do CPJOR, especialista em Direito de Família. Um prazer recebê-lo. Esta jornada não é a sua estreia, o senhor já participou antes. Eu estive aqui há 2 anos, quando houve aquela duplicidade de lugares, de tão cheio que ficou o evento, agora regresso. É uma alegria estar num evento que é altamente prestigiado no mundo jurídico e no mundo acadêmico. Eu até dizia agora há pouco para vocês, um dos maiores do país, não só do sul do país, porque é um dos eventos realmente aguardados há anos e anos. E, portanto, estar num evento com tanta gente e tanta gente qualificada é uma alegria para o professor. Sim, a começar pelos palestrantes ilustres, com certeza. Os vários amigos que a gente encontra, só amanhã, por exemplo, quem abre o dia é o professor Silvio Venosa, um amigo de longa data, e que está aqui também já há 22 anos. Então é uma alegria estar aqui no evento. Vamos falar sobre o tema da sua palestra, que é bem interessante, como todos os temas que serão abordados aqui. Multiparentalidade. O senhor pode nos falar mais a respeito? Parentalidade e parentesco. Multi, mais de 2. Portanto, estou imaginando alguém que tenha 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. Você pode perguntar, mas como assim, Simão? O caso emblemático foi o primeiro de São Paulo, em que um sujeito casou, teve um filho e a esposa morreu em decorrência de problemas do parto. Então ele ficou viúvo muito cedo. Certo. Se casou com uma outra senhora e o que acontece então? Aquela senhora passa a tratar o filho dele como filho dela. E quando o menino cresce, o menino sente que tem 2 mães. A falecida e a madrasta, que é mais que madrasta, que é mãe. E o Tribunal de São Paulo admitiu que aquela criança tivesse 2 mães, a falecida e aquela viva, e um pai na certidão de nascimento. Foi o primeiro caso de multiparentalidade. Isso não se confunde com adoção por casal homossexual. Porque adoção por casal homossexual, eu tenho 2 pais ou 2 mães do mesmo sexo. Multi pressupõe 3 ou mais. Talvez o caso mais famoso nos tribunais, o caso com mais repercussão, é o caso do sujeito que engravida a namorada, não assume a criança, aquela moça se casa com outro e o seu marido assume a criança como dele, sabendo não sê-lo. Então, depois de alguns anos, o pai biológico aparece e diz: eu quero esse filho, eu quero essa filha. E a criança já tem um pai. Então, no passado, eu teria que optar entre o pai que criou, que a gente chama de sócio afetivo, e o pai biológico, que é o que deu o material genético. Isso no passado. Porque o ano passado, o Supremo, na repercussão geral 622, entendeu que era possível cumular. Ou seja, eu não precisava tirar um para acrescentar outro. E eu poderia ter 2 pais e uma mãe. Então, São Paulo foi pioneiro com 2 mães e um pai. Aliás, seguido pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o segundo tribunal a admitir 2 mães e um pai. E agora o STF admitiu 2 pais e uma mãe, consagrando a multiparentalidade. No passado, haveria uma opção. Ou eu fico com o pai de sangue, ou eu fico com o pai de criação, vamos chamar assim. Certo. Que em juridiquês é o sócio afetivo. Facilitou bastante, então, não é? E a criança acabou ganhando 3. Agora, a discussão toda que gera é: será que o número 3 é melhor que 2 ou é melhor que 1? Será que parentesco é quantidade ou é qualidade? É um pouquinho que eu vou fazer uma provocação hoje à plateia. Será que a gente está pensando, é melhor ter 3 do que ter 1, mas 3 ruins são piores do que 1 bom? Então essa é a provocação que eu vou fazer hoje para os nossos alunos e participantes aqui congressistas. Doutor Simão, muito interessante, realmente, com certeza será muito prestigiada a sua palestra. Muito obrigada por participar aqui do programa Momento Jurídico que a gente recebeu. Eu que agradeço, deixo um abraço aos espectadores desse prestigiado programa, dizendo sempre que venham a Gramado, que vale a pena. Se não estão aqui esse ano, que estejam aqui o ano que vem, porque vale a pena participar do evento. Obrigada.
Vamos conversar com mais um ilustre palestrante desta 22ª Jornada Internacional de Direito, Dr. Marcelo Hugo da Rocha, especialista em Direito Empresarial pela PUC-RS. O senhor também participando desta edição, mais uma, não é, da Jornada Internacional de Direito. O senhor tem a nos dizer deste prestígio a cada ano? Realmente esse evento se tornou no calendário nacional dos eventos jurídicos, talvez um dos maiores, se não o maior. Né? São 1.500 inscritos, nos anteriores também, 22º, não é qualquer um que chega à 22ª edição. Então, em relação às nossas crises e todos os problemas, está aí um belo evento, realmente fantástico, com parabéns aí a Humanas Empreendimentos. Doutor Marcelo, a aprovação no exame da OAB passa por um controle emocional muito grande, como fator determinante na hora da prova. Como controlar? É difícil, essa pergunta é bastante difícil. Eu acho que existe um filtro, a gente pode utilizar, vamos dizer, uma lente e filtrar as críticas e as pressões que a gente recebe, né? Todo aluno, no final da faculdade, como ele sabe que tem que fazer o exame de ordem, então ele sofre uma pressão interna, que eu chamo, né, da conquista, mas também o pior realmente é a pressão externa. São os familiares esperando a aprovação, os amigos, os colegas, e acontece muitas vezes o chefe realmente cobrar. A pessoa está num estágio e precisa se tornar advogado dentro do escritório e o chefe exige que seja aprovado, caso contrário, será demitido. Então, todas essas pressões realmente atrapalham os estudos, né? Então, precisa realmente ter um filtro e dizer assim, o meu tempo vai chegar no momento certo. Exercitar técnicas de motivação e memorização são suas dicas? Com certeza, né? A gente precisa estudar muita lei, o estudante bacharel em Direito precisa ter o conhecimento das leis e exercer, né? Fazer bastante questões, resolver questões que realmente o sucesso está batendo a porta aí. As provas estão cada vez mais complexas. Quais as suas orientações para os alunos que vão participar deste exame tão difícil da ordem? Com certeza, resolver as provas anteriores, porque a gente tem daí um paradigma, uma noção do que tem sido cobrado. Então, como a gente não tem um programa de conteúdo, a gente precisa realmente resolver essas questões para ter uma ideia quais são os assuntos que realmente estão caindo. Se eu pegar 2 ou 3 provas, eu já sei o que vai cair na próxima prova. Não precisa ter bola, né, de mágico, né, de bola de cristal. Então, resolvendo as provas anteriores, com certeza, a gente vai bem preparado para a próxima prova. E muita tranquilidade, com certeza. Muito obrigada pelas suas dicas, cumprimentos pela sua palestra. Obrigado, igualmente. Doutora Tatiana Marcelo, professora de Direito Administrativo e do Consumidor, prestigiando esta 22ª Jornada Internacional de Direito. Ano passado fostes palestrante, hoje estás apenas como participante. É isso, doutora Tatiana? Isso mesmo. Olá, os telespectadores, Rejane. Ano passado, então, vim como palestrante e esse ano eu vim prestigiar, porque é um evento que sempre temos o que aprender, né? E aqui a gente encontra muitos amigos, temos o pessoal aqui da Saraiva, né? Que eu também sou escritora da Saraiva, então temos o pessoal da Saraiva, então vem nossos editores lá de São Paulo, e aí a gente vem aqui então prestigiar o evento que sempre nos traz algo novo, algo de bom. Afinal, mais de 1.300 participantes, não é? Mas, doutora Tatiana, nos fale a respeito de novidades na área do direito administrativo e do consumidor. Bem, na área de consumidor, principalmente. Principalmente deve ter bastante novidades, né? Nós temos bastante novidades. Essa semana ainda eu andei palestrando a respeito da publicidade dirigida às crianças, né? Então, aquela publicidade que se aproveita daquela deficiência de julgamento, de experiência da criança e que é um tema que nós temos muito que debater, porque até então os especialistas da área até falavam a respeito, mas não é um tema que ele está disseminado para a sociedade. E é algo que nós temos sim que discutir, né? Porque nós estamos aí tratando de quem será o futuro da nossa nação e quais os valores que essas pessoas vão carregar daqui para frente. Então, temos que debater esse tema. Essa é uma das grandes novidades aí. E também, né, a nossa atualização do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que tramita aí no Congresso. E, claro, por enquanto as coisas estão meio paradas por lá e tal, mas nós temos aí, então... Estão trabalhando para que
que se resolva em seguida. Com certeza. Então, essas são as novidades que nós temos mais nessa área. Ótimo, foi um grande prazer recebê-la novamente, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Ano que vem estamos de novo aqui na jornada. Obrigada. Abraço. Dando continuidade à nossa cobertura desta 22ª Jornada Internacional de Direito, vamos conversar com mais um ilustre palestrante, Dr. Silvio de Salvo Venosa, mestre em Direito Civil. E mais uma vez a gente se encontra. Quantas jornadas o senhor já participou, Dr. Silvio? 12, esta é a 12ª. O senhor está nos ganhando em uma, porque a nossa é a 11ª. E nós temos estado juntos em todas. Sempre, não é? Nos fale um pouquinho, então, sobre este evento com mais de 1.300 participantes e é considerado um dos maiores do sul do país. Na verdade, acho que é o mais importante, não é? É um evento importantíssimo. Já se tornou o maior. Sim, porque ele abrange não só os estudantes aqui do Sul, como eu tenho tido contato com gente do Mato Grosso, do Amazonas. É muito importante esse congraçamento. E o senhor sempre abrilhantando, não é? Este grande evento, com tantos acadêmicos do direito ansiosos por lhe ouvir sempre. A gente tem uma missão, não é? A missão são os estudantes. E isso nos traz um reconforto muito grande. Doutor Venosa, o novo Código de Processo Civil tem sofrido incontáveis modificações, sobretudo no direito de família. O senhor pode nos falar mais? O novo Código de Processo, ele traz possibilidades de medidas urgentes a serem definidas pelos magistrados, que precisam ser corajosos e, especificamente no direito de família, precisam ser vocacionados para o direito de família. Existem problemas que são sempre emocionais e o magistrado e os operadores do direito no campo de família têm que ser vocacionados para isso. Qual a forma mais adequada de enfrentar os novos desafios que se estabelecem no direito de família? Abandonar preconceitos, estar aberto às novas manifestações da sociedade e dar uma resposta àquilo que a sociedade espera. E a sua avaliação sobre as novas configurações familiares, principalmente nas relações homoafetivas? Eu já dizia em várias edições passadas dos meus livros que o reconhecimento dessas sociedades homoafetivas era uma questão de tempo, quando a sociedade estivesse preparada para recebê-las. O momento chegou, os tribunais já têm dado uma resposta efetiva e um reconhecimento colocando essas sociedades, essas uniões, num plano muito semelhante ao do casamento. Ok. Sempre é um grande prazer reencontrá-lo e recebê-lo no Momento Jurídico. Um grande abraço e até o ano que vem, se Deus quiser. Sempre com até breve. Obrigado. Sempre. Dr. Pedro Lenza, mestre e doutor pela USP, acaba de realizar a sua palestra aqui na 22ª Jornada Internacional de Direito. Mais um ano aqui, muito prestigiada e já pronto para autografar o seu livro. É uma alegria muito grande estar mais um ano nesse extraordinário evento, capitaneado pelo amigo Jean Grey. Eu fico muito feliz pela recepção dos alunos, pela presença do Momento Jurídico mais uma vez aqui e poder estar ao lado dos alunos. Isso aqui me move. Com certeza. Mas, doutor Lenza, quais as principais competências do STF definidas pela Constituição de 1988, que foi tema de sua palestra? Na verdade, eu tentei mostrar, a partir da definição de atribuição do Supremo e das definições de normas a serem extraídas da Constituição, como funciona esta correlação entre o que o Supremo decidiu e uma eventual superação daquele entendimento por parte do Poder Legislativo. Então esse é um grande tema de hoje, que a gente pôde debater, trouxe vários exemplos de uma mudança no sentido interpretativo e o exemplo me parece mais atual e mais marcante é da própria questão da vaquejada, declarada inconstitucional pelo Supremo e admitida agora, em junho, recentemente, por uma proposta de emenda, desde que tem uma lei específica disciplinando. Então, esse é o grande debate de hoje da relação entre a interpretação do juiz e a definição política do próprio parlamento que representa a sociedade. Ok. Foi um prazer enorme recebê-lo novamente e até o ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, muito obrigado a todos e sucesso aí, gente. Valeu. Um abraço. Dr. André Agni Domingues, mestre em Direito Público pela Unicinos e coordenador científico desta 22ª Jornada Internacional de Direito. Dr. André, é um grande prazer revê-lo.
Quais as considerações que o senhor pode fazer a respeito deste evento? Aos amigos do Momento Jurídico, o nosso agradecimento e a nossa consideração é de gratidão e de responsabilidade. Gratidão por tudo que construímos juntos nesses últimos 22 anos e de responsabilidade pelos próximos 22 anos que estão por vir. A jornada se caracteriza justamente por tratar de temas, eu diria, muito dogmáticos e também muito inquietas inovações. Nós estamos, como o direito é uma ciência dinâmica, ela precisa ser adequada a uma nova realidade. A realidade constitucional, principiológica, e os palestrantes que estão aqui, eles nos instigam a isso, a repensar o direito a cada momento, porque o ideal do direito é a justiça, é a segurança, é a paz, é a solidariedade. No momento que os instrumentos que nos são oferecidos para a concretização do direito não atingem esses fins, nós precisamos repensar a ciência jurídica. E esse é o papel da jornada de direito. A jornada internacional, ela se constituiu com grandes nomes e segue com grandes nomes nesse sentido, de proporcionar ao lidador do direito, aquele que cuida do direito, um permanente repensar e adequar da ciência ao que a sociedade precisa deste meio, que é a promoção da mais legítima justiça, em todas as suas ramificações. Nós não temos aqui um ponto, um ramo, eu diria um campo do direito. O nosso campo aqui... É vasto. É a justiça. É vasto, a justiça, né? Exato. Mas o senhor, antes como palestrante e agora como coordenador científico, cumprimentos pelo seu trabalho e que venhamos a nos encontrar em outras tantas oportunidades, né, nas jornadas internacionais de direito. Estaremos juntos. Comecei como aluno, ainda acadêmico da graduação da Unicinos, sim, como aluno da pós-graduação, depois como palestrante 9 anos, sigo como coordenador científico e temos surpresas. Acho que os anos que virão terão efetivamente muitas felicidades e novidades. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço. O trabalho de vocês, que sempre engrandece muito também. 11 anos juntos. Exato, e leva, as pessoas comentam muito o alcance do momento jurídico, a qualidade dos questionamentos. Então, isso faz com que esses 1.500 participantes daqui se multipliquem de forma incalculável, porque nós chegamos nos lares, nós chegamos nos escritórios, nós chegamos na consciência das pessoas, dessa nova visão do direito. Muito obrigado. Parabéns. Nós que agradecemos. Doutor Auri Lopes Júnior, recém terminou a sua palestra, estamos aqui para conversar, ele que é advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid. Nos fale então a respeito do Tribunal do Júri, que foi o tema de sua palestra. Ele precisa ser reinventado? Precisa, o júri precisa ser reinventado, tem que mudar muitas coisas se a gente quiser que ele continue funcionando, porque do jeito que está, não vai bem. E o modelo do Tribunal do Júri no Brasil é bifásico? Esse modelo bifásico faz com que a prova não seja produzida na frente dos jurados, e esse é um grande problema. A prova é produzida toda na primeira fase na frente de um juiz singular, e quando chega no júri você não tem produção de prova, e aí não é um júri de verdade. O decisionismo é muito utilizado no Tribunal do Júri no nosso Brasil. É um grande problema, essa expressão até é do Lênio. Por quê? Porque os jurados no Brasil decidem por íntima convicção, sim ou não, e nós precisamos ter um sistema em que os jurados fundamentem por que sim ou não. Assistindo sua palestra, eu vi que é muito descontraída. É assim na sua sala de aula também? Porque o senhor acha melhor descontrair, é o segredo para a melhor compreensão do famoso juridiquês? Não, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que tornar as coisas mais íntimas e menos intimidantes. Claro que tem que trabalhar assuntos sérios com seriedade, mas não quer dizer que você não possa também brincar um pouco e, digamos, tirar um peso do mofo. Ok, assistimos, toda a nossa equipe assistiu a sua palestra. Vamos liberá-lo, então, para agora fazer as fotos, não é? E autógrafos. Obrigada, um grande abraço. Encerramos aqui a nossa cobertura desta 22ª Jornada Internacional de Direito. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.